Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para te mostrar como é a estratégia Checkmate por dentro, ou seja, o que você vai ter acesso quando você entrar para a estratégia Checkmate. Então vamos lá. A primeira coisa, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte, que tudo que vocês porventura virem aqui vai estar desatualizado, né? Porque eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 9 de maio, eu não sei quando vocês vão estar assistindo. Né? Mas enfim, aqui você tem 5 formas, tá? No Checkmate a gente apresenta 5 formas de gerar renda. Tá? A primeira delas é pelo que a gente chama de carteira dividendo 3x. É uma carteira composta de ações e opções. Você tende a obter uma renda aproximadamente 3 vezes mais do que o que você receberia simplesmente com dividendos, tá? E aqui você tem a imagem da carteira, aqui os inúmeros relatórios desde o início da estratégia Checkmate. Além dessa forma de gerar renda, temos também a carteira calendário, que é uma carteira semelhante à carteira dividendo 3x, com menos posições, só que a diferença é que na carteira calendário você tem posições mais seguras, que a gente compra opções longas e aí você tem um risco zero nesse tipo de operação, nesse tipo de carteira, de portfólio, tá? Então, o único detalhe é que você precisa ficar em algumas operações por muito tempo, mas o risco é zero, tá? Pensando nisso, a gente montou operações avulsas mais curtas, em que o risco também é zero, e você tem possibilidade de ter um retorno bem interessante, tá? Por exemplo, a gente montou essa operação aqui em Qualicorp. Atenção, não é para você montar essa operação, já passou o momento de montar. Então, o momento de montar foi no dia 24 de abril. Só estou te mostrando aqui, a título de curiosidade, algumas operações, enfim. Essa operação você teria o risco zero, né? A gente montou aqui no dia 24 de abril. O vencimento da operação é no dia 16 de junho, tá? E o lucro, qual é o lucro? Ou 0,56 no mínimo, ou no máximo 3,35% de lucro. Nesse caso, muito provavelmente a gente vai ter o lucro máximo, porque a ação já está em 4,40 por aí, né? Subiu bastante. Então a gente vai ter um lucro de 3,35% em um mês e pouquinho, sem ter corrido nenhum risco. Então esse tipo de operação a gente oferece aqui também na estratégia Checkmate. Temos também o que a gente chama de operações 3-para-1. Essas operações 3-para-1 são operações em que a gente tem, no caso de sucesso, a gente vai ter 3 vezes mais o lucro do que o prejuízo que a gente teria caso tivéssemos prejuízo. Ou seja, para cada 1% de prejuízo, provavelmente pode acontecer de ter, possivelmente pode acontecer de algumas operações de ter 1% de prejuízo. Nas que eu ganhar, vou ganhar pelo menos 3%. Então, quer dizer, é uma assimetria positiva de risco-retorno. Se der errado, eu perco 1%, se der certo, eu ganho 3%. Tá? Algumas operações vão dar certo, outras vão dar errado. A grande sacada aqui nossa é que com essa assimetria risco-retorno, se eu acertar 50% das operações, está excelente. Essa é a grande sacada. A título de exemplo, vou mostrar essa operação aqui em Braskem. A gente até não é para montar mais, a gente até já fez um manejo, tá? Nesse caso, a gente vai ter um lucro de mais de 5% nessa operação, tudo isso correndo um risco extremamente controlado, né? Nessa operação, muito provavelmente, a gente vai ter um lucro aqui de mais de 5%. Bom, além disso, temos o que a gente chama de operações estratégicas. Essa é a quinta forma de gerar renda com opções, né? Essas operações são muito variadas, tem diversos tipos de operações, das mais arriscadas às mais conservadoras, tá? Tudo isso, em cada operação, a gente explica exatamente tudo que está relacionado à operação. Qual o risco, com quanto de capital a pessoa deve entrar. Nas operações mais arriscadas, a gente recomenda entrar com capital menor. Nas operações mais conservadoras, a gente fala, isso aí você pode entrar sem problema, porque não tem risco, por exemplo, ou o risco é muito pequeno, né? Então, a gente tem o cuidado de explicar operação por operação todas as nuances, né, da estrutura. Temos aqui também a aba de monitorias semanais, né? Toda semana tem monitoria e aqui estão todos os links, né, das monitorias.
tem centenas de monitorias aqui, tá? Ao longo de vários anos. A estratégia Checkmate existe desde o dia 20 e poucos de julho de 2020, tá? Aqui no site está desde 2021, porque nessa data aqui o site foi reformulado. Mas você tem centenas de monitorias aqui para você assistir, caso queira. Quiser as monitorias entre 2020 e 2021, esse período que tá, só mandar um e-mail para a gente que a gente providencia também, tá? Enfim, você também vai ter acesso aqui à performance, tá? Todos os resultados nossos de todas as formas de geração de renda, tá? Você vai ter acesso aqui, inclusive a nossa performance é bem interessante em todas as formas de gerar renda, tá? Você tem uma aba aqui chamada Como Começar. Aqui tem um vídeo explicando tudo que você precisa saber, né, para começar a operar na estratégia Checkmate. Temos aqui uma aba de vídeos informativos. Nessa aba a gente tem um verdadeiro mini curso, tá? Em que a gente explica tudo o que você precisa saber para já ficar mais confiante para operar, para montar as operações, montar as carteiras, declarar imposto de renda, enfim, tudo. E aqui a gente também disponibiliza planilhas e outros arquivos. Enfim, na estratégia Checkmate você tem um acesso a diversas informações que têm o propósito de ser um produto bastante completo, com 5 formas de gerar renda robusta com opções. Espero que tenham gostado desse vídeo. Até mais. Valeu.